dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está aí do outro lado se inteirando com a resolução do nosso simulado do Sistema PASS. Eu me chamo François Queiroz e sou professor de Física e te convido para resolvermos a questão de número 100. A questão 100, ela trata de magnetismo, tá? Eletromagnetismo. No que tange especificamente transformadores, tá? O transformador é um elevador de tensão ou um redutor de tensão. A competência da questão é 6 e a habilidade é a habilidade 21, tá? Vamos ler a questão e aí vamos direto para o nosso gabarito. O transformador foi inventado em 1831 por Michael Faraday. São dispositivos que funcionam através da indução de corrente de acordo com os princípios do eletromagnetismo, ou seja, funcionam com base nos princípios eletromagnéticos da lei de Faraday, Newman, Lenz e da lei de Lenz, onde afirma-se que é possível criar uma corrente elétrica no circuito, uma vez que o mesmo seja submetido a um campo magnético variável. Põe na sua cabeça, sempre que houver indução eletromagnética, necessariamente haverá variação do fluxo magnético. A palavra que rima com indução é variação. Beleza? Continuando. Agora o comando da questão. Utilizando o exposto, o funcionamento de um transformador ideal, e seu aspecto construtivo, conclui-se que, gente, você não pode esquecer que quando você tem um transformador, esse transformador ele vai ter um eixo que é laminado, ele é dividido, exatamente para diminuir os efeitos da corrente de Foucault, que são as chamadas correntes de indução. De um lado, nós teremos um enrolamento que seria uma bobina, que nós chamaremos de bobina primária, né? Ela tem uma quantidade de enrolamentos. Do outro lado, nós teremos um enrolamento chamado de bobina secundária. Por exemplo, o primário é aquilo que está disponível e o secundário é o que eu vou precisar converter para uso, como por exemplo, no carregador de um celular, onde a entrada ela é 220 e a saída é 5 volts. Então você teve uma redução de tensão. O aparelho que derruba essa tensão de 220 para 5 volts é um transformador, tranquilo? Então observa comigo uma coisa. De um lado primário, nós temos uma DDP primária. Do lado secundário, uma DDP secundária, onde a DDP primária é proporcional ao número de espiras do primário e a DDP secundária é proporcional ao número de espiras do secundário. Quer dizer que o lado que tem mais volta tem uma tensão mais alta, o lado que tem menos voltas tem uma tensão mais baixa. Tranquilo? De um lado, nós temos uma corrente primária, do outro lado, uma corrente secundária. Só existirá o funcionamento de um transformador, ele só terá como base o funcionamento dele se a entrada primária for obrigatoriamente de corrente variável, alternada. Por quê? Porque alternada, porque fica mudando de sentido constantemente, numa frequência, né, num período. Corrente alternada é uma corrente periódica, tranquilo? Então não pode esquecer, para fecharmos a parte de transformadores, a potência do primário deve se manter, já que ele é um transformador ideal, é igual à potência do secundário. Lembra? A corrente do primário, DDP do primário, corrente do secundário, DDP do secundário. Se a corrente na entrada é alta, na saída é baixa. Se a DDP na entrada é baixa, na saída é alta. Você tem a transformação, a modificação tanto da corrente quanto da tensão.
como nós estamos falando de indução, sempre vai haver uma variação, né? Uma alternância. Então, letra A. Conclui-se que a corrente no primário deve ser contínua, não deve ser variável, alternada. O núcleo deve ser maciço, deve ser ferromagnético, mas não pode ser maciço, ele tem que ser laminado para diminuir as correntes de indução, chamada de correntes de Foucault ou correntes de aquecimento. C. O fluxo magnético muda de sentido e de intensidade constantemente, não é? Gerando uma alternância. Então, por enquanto, nosso gabarito é para ser letra C. Vamos ver as outras. Letra D. A corrente alternada no secundário não gera variação. Pelo contrário, se ela é alternada, ela vai gerar variação do fluxo magnético. E letra E. A transmissão de energias longas distâncias deve ser feita em baixa tensão. Não. As transmissões devem ser em alta tensão para ter pouca corrente. Alta tensão, baixa corrente. Porque quanto menor for a corrente, menor será a dissipação. Quanto menor a corrente, menos energia dissipada nós teremos. Tudo bem? Então, gabarito letra C, C de certo. Aquele abraço, espero ter sido suficiente por agora. Tchau!